Como o custo energético é afetado pela crise hídrica? Então, a questão do custo energético, você tem o custo real, né, como a gente estava conversando em outro momento, você também tem o custo, na verdade, o custo passado para a população. Tem que levar em consideração dois fatores. O primeiro fator que as empresas que utilizam, detêm, na verdade, a questão dos recursos energéticos, elas hoje são empresas privadas. Isso gera o que? Uma necessidade de lucratividade maior que a empresa pública. Dessa forma, esse repasse ao consumidor, ele vai ter um outro perfil, que ele não é o perfil de levar a realidade de fato. Então, assim, você vai criar algumas estratégias para que o lucro máximo seja alcançado, né, na medida do possível. Então, isso vai ter um impacto muito significativo na conta de luz do consumidor comum. As empresas, por exemplo, elas são mais blindadas acerca desse tema, porque elas têm na sua folha, elas têm na sua organização empresas grandes, né, macroempresas. As empresas medianas, elas acabam às vezes sofrendo esse fenômeno de forma impactante, tanto, né, quanto um cidadão comum, né, de renda normal, digamos assim. A crise energética já estava prevista? Já, a crise energética já estava prevista. Eu vou dar o exemplo do estado de São Paulo. Geraldo Alckmin já sabia, por exemplo, de dados, dos seus correligionários, né, que já haveria uma crise energética, mas não ocorre nenhum tipo de planejamento e, por exemplo, ela não é vinculada antes da campanha política. Ela só vai acontecer num período posterior, o que significa, né, não posso afirmar que seria má fé, mas um indicativo de que dias ruins ligados à área de energia estariam bem próximos. Isso aí não é só no estado de São Paulo, isso também é uma coisa nacional, efetivamente. Crise energética, falta de chuva ou falta de investimentos do governo? As duas coisas. A falta de chuva, sim, o problema pluviométrico, ele coloca em xeque a questão dos reservatórios, efetivamente, mas ainda assim que você tenha uma questão da pluviosidade mais baixa que o previsto nas épocas do ano, você também tem uma falta de investimentos para justamente, né, atender essa dinâmica, né, da sazonalidade da água. E aí o que ocorre? Ocorre uma coisa muito típica do Brasil, que é perceber o problema, aguardar que esse problema seja resolvido de forma natural, ou seja, que a natureza estabeleça a conclusão, e isso vai acabar impactando a vida do cidadão comum. E aí, então, estamos diante de um problema que entra nas duas questões. Uma falta de estrutura, uma falta de investimento, e ao mesmo tempo já estava prevista a crise hídrica, ou seja, uma falha coletiva. O Brasil possui estruturas para solucionar a crise energética? E quais seriam essas soluções? Então, o Brasil tem estrutura, né, tem fontes alternativas, o Brasil tem outras possibilidades no campo energético, sim. No entanto, existe uma falta de interesse que isso seja divulgado, tem uma questão lógico-econômica muito embutida nessa dinâmica, então há uma inviabilização desses outros recursos. Por exemplo, algumas áreas do país, por exemplo, tratam da energia com a questão eólica de uma forma muito latente. Isso não é repassado para o restante do país, por exemplo. Por quê? Porque existe uma série de interesses das empresas que detêm os meios ligados ao setor de minas e energia. Por aí. Qual a expectativa para os custos energéticos e hídricos nos próximos anos? Bom, você pode pensar isso de uma forma pessimista, que é uma forma típica brasileira, você analisar isso de um caráter pessimista, à medida que, se eu não tenho investimentos, eu vou ter uma negatividade do processo e isso vai se arrastar. Ao passo que você pode ter uma mudança na forma, na dinâmica governamental, que perceba que há uma necessidade latente, urgente, de resolver os problemas ligados ao setor de energia, que inclusive, dá um exemplo, a Light tem entrado em contato com seus consumidores, isso pensando no município do Rio de Janeiro, para renegociação de dívida, o que significa que o consumidor efetivamente, que é o melhor pagante, digamos assim, ele não está conseguindo dar conta. Então, talvez isso potencialize medidas novas para reagir a esse problema sério. Agora, é um problema já enfrentado no Brasil
desde o início do século XXI, tivemos apagão, tivemos a promessa de que não haveria um novo apagão, e estamos diante de eventos de magnitude. Já tivemos a Copa do Mundo, não passamos por problemas, ok. Mas, por exemplo, a Olimpíada vai ser concentrada na cidade do Rio de Janeiro. O que podemos pensar a respeito disso? Será que teremos um apagão? Acredito que não. Os esforços vão ser no sentido de coibir. Mas e depois do evento de magnitude olímpica? Não acredito que as medidas vão ser medidas contínuas. Pode ser pontual, mas não efetivamente contínua. Então, vejo com um cenário de pessimismo, sim, nos próximos anos, a questão das minas e energias no Brasil, sobretudo Rio de Janeiro, que a gente tem mais contato. Ok?